Bom, gente, vamos então continuar aqui nosso trabalho. A gente hoje vai falar sobre o comportamento da água no solo, tá? Vamos falar sobre densidade do solo, alguns processos correlatos, tá? Então, vamos continuar aqui a gente trabalhando com a questão da densidade, tá? Primeira coisa que a gente vai observar aqui, o assunto que a gente já discutiu em aulas anteriores, tá? Então, vamos continuar a partir desse assunto aqui para a gente poder avançar. Então, olha só, você tem aquele gráfico ali, né, de densidade e porosidade do solo, onde você tem ali gramas por centímetro cúbico, então onde você tem ali, ó, densidade do solo. À medida que a densidade do solo aumenta, a porosidade diminui, tá? Então, existe uma relação entre densidade e porosidade. Reduziu porosidade, aumentou a densidade do solo. Vamos tentar entender por que isso acontece, tá? Então, o nosso trabalho aqui agora é quantificar toda essa análise que a gente está fazendo do solo, tá? Vocês depois vão ver a importância disso. Então, olha só, o que vocês estão vendo aqui, ó? Densidade do solo é uma conta que a gente vai ter que aprender a fazer aqui agora, para a gente poder entender qual a importância desse processo para as plantas, para a água no solo, para o meio ambiente em geral. Então, olha só, eu botei aqui DS, densidade do solo, VS, volume dos sólidos do solo, VA, volume da água lá que está presente no solo, VAR, volume do ar que está presente no solo, né? Como o solo é poroso, você vai ter ali a atmosfera no solo, tá? E VP, o volume dos poros, tá? Então, olha só que coisa interessante. O volume, né, vai ser o resultado da soma do volume dos sólidos mais o volume da água mais o volume aqui do ar, tá? Esqueci de colocar o azinho aqui. Então, o que acontece? Você vai encontrar uma situação onde você tem ali o volume total do solo, tá? Ele é fruto do volume dos sólidos, do volume da água e do volume do ar, ok? Aí eu coloquei aqui também uma outra conta, o volume dos poros. O que seria o volume dos poros? O volume dos poros seria o volume da água mais o volume do ar, tá? Ou seja, os poros são preenchidos ou por ar ou por água, tá? Os poros são aqueles espaços entre os sedimentos, entre os volumes sólidos. E então, se V é igual a VS mais VA mais VAR e VP é igual a VA mais VAR, o que a gente vai ter aqui? O volume total do solo vai ser o resultado da soma do volume, tá, dos sólidos mais o volume dos poros, tá? Porque o volume dos poros já reúne esses dois aqui, o volume da água e o volume do ar, tá ok? Você vê que não tem nada de complexo aí. Bom, como é que a gente calcula a densidade do solo? Olha que coisa interessante. A densidade do solo é massa sobre o volume, ok? Que é quilos por metro cúbico ou gramas por centímetro cúbico, tanto faz. Então, o que acontece, tá? Olha só, se a gente aumenta o volume do solo, a gente reduz a densidade, tá certo? Isso quer dizer o seguinte, para a gente aumentar o volume do solo, certamente a gente vai estar ali interferindo nos volumes sólidos, no volume do ar, no volume da água, tá? Então, à medida que a gente aumenta o volume, a gente reduz essa densidade. Então, se a gente, e o contrário, se a gente aumenta a massa, né, do solo, sem aumentar o volume, a gente está aumentando a densidade do solo, tá? Então, não vamos esquecer isso. É melhor você anotar isso aí, ó. Densidade do solo é igual a massa sobre o volume, ou por quilos por metro cúbico, ou gramas por centímetro cúbico, tá? Vocês vão entender essa matemática, não tem nada de complicado aí. Então, qual é a importância de tudo isso? Olha só, vou ler aqui para vocês e a gente vai interpretar. De maneira geral, pode-se afirmar que quanto mais elevada for a densidade do solo, maior será a sua compactação. Ou seja, se o solo for muito denso, tá? Isso quer dizer o quê? Que você vai ter uma quantidade de ar e água nesse solo menor, tá? Então, você vai ter uma quantidade, voltando aqui à conta, ó, você vai ter um volume de ar e de água menor, certo?
Então, você vai ter uma densidade maior, tá? Então, o que acontece? À medida que você tem essa densidade maior, você tem problemas com a penetração da água no solo, ou seja, com a infiltração. A água vai ter dificuldade de infiltrar no solo e outra, ela vai ter também dificuldade de percolar pelo solo, tá? Lembrando aí a diferença, né? Infiltração é a passagem da água da superfície para o solo, tá? Essa interface entre atmosfera e solo. Passagem da água ali da superfície para o solo. E a percolação é a circulação dessa água pelos macroporos. À medida que você tem maior compactação, você reduz a percolação, você reduz a infiltração. E se você faz isso, o que acontece? Você vai ter mais água na superfície. Tendo mais água na superfície, você vai ter mais escoamento superficial dessa água, tá? E se você tem mais escoamento dessa água pela superfície, essa água vai ter uma capacidade maior de arrastar sedimentos. Então, você vai ter ali uma erosão laminar, que é a erosão na superfície, maior, tá? Degradando mais o solo, tá? E outras consequências que você tem é o seguinte, né? Se você tem maior densidade, menor quantidade de água no solo, menor quantidade de atmosfera no solo, você tem problema aí com o sistema radicular, com o sistema das raízes e, obviamente, com o desenvolvimento das plantas. Porque as raízes, elas respiram, as raízes vão absorver ali oxigênio. Então, se você não tiver atmosfera ali embaixo, as raízes vão morrer. Tá? E as plantas não conseguem se desenvolver. Ou porque não há oxigênio para absorver, ou porque a planta não consegue fazer com que suas raízes penetrem no solo para absorver os nutrientes corretamente, para acessar áreas mais úmidas no solo. Tá? Então, quando a gente degrada o solo aumentando sua densidade, por exemplo, a gente está prejudicando completamente a vida sobre o solo. Tá? Depois a gente vai observar isso com mais calma. Tá? Eu queria começar aqui alguns conceitos com vocês também, onde a gente depois vai trabalhar com mais detalhes sobre isso, tá? Que são conceitos aí que nasceram aí dos estudos sobre o comportamento da água no solo, tá? Então, vamos começar pelo primeiro aqui, o surface runoff, que é o escoamento superficial, que eu acabei de falar para vocês, tá? Então, é a água escoando na superfície do solo. Quando ocorre a chuva, parte da água, como você já viu, ela penetra pelo solo, ela infiltra no solo, depois vai percolando, vai sendo deslocada pelos macroporos, mas parte da água não é infiltrada, então ela fica na superfície. Então, esse escoamento que a gente chama de surface runoff, tá? É água que não penetrou no solo, tá bom? Por exemplo, se você começar a chover muito rapidamente, o solo não tem capacidade de absorver toda essa água, começa a escoar. Né? Ou se, por exemplo, todos os poros ali na parte mais superficial forem preenchidos com água, a água não consegue mais penetrar, começa a escoar superficialmente. Interflow, tá? O que é o interflow? É o escoamento subsuperficial. A água, ela não vai apenas escoar superficialmente, ela também consegue, por exemplo, você tem um terreno inclinado, a água consegue escoar ali em superfície, tá? Ela escoa alguns centímetros, algumas dezenas de centímetros em profundidade ali, ela está escoando superficialmente, tá? A água, ela não desce só verticalmente, ela também se desloca horizontalmente, ela se desloca na diagonal, tá? Base flow, né? O fluxo de base é quando a água chega na parte mais impermeável, menos permeável, e a água, quando chega ali no famoso lençol freático, e ela começa a se deslocar, por exemplo, para um rio, tá? Isso é o base flow, ok? Outro conceito importante aqui é o coeficiente Runoff, ou de escoamento superficial. O que é isso, tá? Isso é uma coisa que a gente também tem que trabalhar. É uma relação entre o volume total escoado e o volume total precipitado, tá? O volume total escoado é o volume total lá do surface runoff, tá? Ou seja, a água que escoou ali superficialmente, tá? Sobre o volume total de chuva, tá? Ou seja, você pegou lá uma área, sei lá, de 10 mil metros quadrados, que equivale a 1 hectare, né? Então, você calculou a quantidade de água que precipitou sobre aquela área e você calcula a água que precipitou, mas que
não penetrou, que escoa superficialmente. Então, você faz a relação entre o escoamento e o volume total de água precipitada, você tem o coeficiente Runoff, tá? Ou seja, quanto maior for o volume escoado, maior será, obviamente, o coeficiente Runoff, ok? Então, ele está, na verdade, criando um coeficiente sobre o escoamento superficial dessa água, tá bom? Então, vamos ficar por aqui. No próximo bloco, a gente aprofunda mais esse conhecimento e vamos para a prática para entender como isso funciona aí, né, no ambiente do solo, tá bom? Então, vamos encerrar aqui o nosso trabalho. Abraços.